Quando você é criança, tudo que você conhece é o que te dizem. E eu acreditava em tudo que minha mãe falava. Gypsy Rose Blanchard em entrevista após a prisão. Antes de começarmos, já deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Uma noite silenciosa, um corpo sem vida. Um crime que abalaria os Estados Unidos. Na madrugada do dia 14 de junho de 2015, vizinhos da pequena cidade de Springfield, Missouri, estranharam o silêncio na casa de Didi Blanchard. Uma postagem suspeita nas redes sociais da família chamava a atenção. Algo grotesco, ameaçador. A polícia é acionada. Ao entrar na casa, os agentes se depararam com uma cena perturbadora. Claudine Didi Blanchard está morta, deitada de bruços, coberta de sangue, vítima de múltiplas facadas. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum barulho anterior. Mas o mais estranho, sua filha, Gypsy Rose, que supostamente era incapaz de andar, estava desaparecida. A comunidade entra em choque. Didi era vista como uma mãe heróica, carinhosa, dedicada à filha, com sérios problemas de saúde. Gypsy era uma jovem frágil, acamada, com inúmeras doenças crônicas e dependente de cuidados constantes. Mas conforme a investigação avança, o que parecia uma tragédia familiar comum se transforma em um dos casos mais sombrios e complexos da manipulação psicológica, abuso médico e sobrevivência extrema. Gypsy Rose Blanchard nasceu em 27 de julho de 1991, na Louisiana, filha de Claudine Didi Pietre e Rod Blanchard. Segundo o próprio pai, Gypsy era uma bebê saudável, sem nenhum problema aparente. Rod, então apenas com 17 anos, se casou com Didi, que já tinha 24. O relacionamento foi breve e conturbado. Quando Didi engravidou, Rod tentou fazer a coisa certa, mas o casamento durou pouco. Ele se separou ainda durante a gravidez, alegando que os dois simplesmente não se davam bem. Apesar da separação, Rod permaneceu presente na vida da filha. Ele pagava pensão, visitava sempre que possível, mandava presentes e tentava manter contato. Embora Didi frequentemente dificultava essa aproximação. Nos primeiros meses de vida, Gypsy teve uma infância comum, mas tudo mudou drasticamente, antes mesmo dos 2 anos de idade, quando Didi passou a relatar que a filha sofria de apneia do sono. Foi o primeiro sintoma e o início de um ciclo interminável de doenças fictícias. Aos 5 anos, Didi afirmou que Gypsy sofria de leucemia e distrofia muscular. A partir daí, passou a usar cadeira de rodas e a tomar medicamentos fortíssimos. Didi dizia que a filha não podia caminhar, comer sozinha ou sequer frequentar escolas normalmente. Nos anos seguintes, a lista de doenças só crescia. Epilepsia, asma, problemas de visão e audição, alergias alimentares, problemas respiratórios graves, retardo mental, doença cromossômica rara. Ela afirmava que Gypsy tinha a idade mental de uma criança de 7 anos e forjava papéis para confirmar isso. Em um dado momento, alterou até a certidão de nascimento da filha, fazendo parecer que ela era mais jovem do que realmente era. Um artifício para reforçar a imagem de criança frágil e indefesa. Gypsy, embora confusa, acreditava na maior parte dessas coisas. Quando era pequena, era constantemente medicada e mantida sob sedação. Ela achava que não podia andar, achava que precisava da sonda de alimentação. Afinal, tudo que sabia sobre si vinha da mãe. Didi levava Gypsy a dezenas de médicos, alegando sintomas vagos ou crises severas. Muitas vezes, quando algum médico demonstrava dúvida ou discordância, ela simplesmente mudava de clínica. Em vários casos, manipulava exames, mentia sobre o histórico médico e até raspava o cabelo de Gypsy, para reforçar o estereotipo da paciente oncológica. Gypsy passou por diversos procedimentos médicos invasivos. Cirurgia nos olhos, cirurgia nas orelhas, extração das glândulas salivares sem necessidade médica, uso de um tubo gástrico para alimentação, aplicação de medicação psicotópica, biópsias musculares, sessões de fisioterapias desnecessárias. Em uma das cirurgias mais cruéis, Didi mandou extrair todos os dentes da filha, alegando que eles estavam apodrecendo. Na verdade, o uso contínuo e abusivo de medicamentos tinha fragilizado a saúde bucal, algo que ela mesma causava. Tudo isso era feito com a cumplicidade inconsciente dos médicos, que confiavam no histórico fornecido por Didi. Em muitos casos, ela dizia que os exames antigos haviam sido perdidos por desastres naturais, como o furacão Katrina. Em 2015, após o furacão Katrina, Didi e Gypsy se mudaram para o Missouri. Lá, elas receberam uma casa rosa, construída por uma fundação de caridade, com rampa de acesso e adaptações para cadeirante. Era o retrato perfeito da história comovente. Uma mãe solteira, cuidando de uma filha com doença severa. As instituições acreditavam, a vizinhança acreditava, o país acreditava. Elas ganhavam doações frequentes, viagens da fundação Make-A-Wish,
convites para eventos de celebridades, benefícios do governo, vouchers de alimentação e moradia e ajuda de ONGs e vizinhos. Gibbs se apresentava em público com fantasias de princesa da Disney, sorridente em sua cadeira de rodas. Parecia feliz, mas por dentro estava perdida. Por trás das portas daquela casa rosa havia uma prisão. Didi mantinha Gibbs isolada da escola, de amigos, da família, do pai. Ela dizia que Gibbs era frágil demais para frequentar a escola e passou a educá-la em casa. Mas a verdade é que a educação era mínima e o controle total. Gibbs não podia ter amigos, não podia usar celular, não podia sair sozinha. Qualquer tentativa de contato externo era monitorado pela mãe. Quando cresceu o suficiente para começar a desconfiar, Gibbs tentava questionar: "Mãe, eu acho que posso andar. Por que preciso da cadeira?" As respostas eram sempre agressivas. "Você quer morrer? Você tem uma doença grave. Se andar, vai quebrar os ossos." Quando não era o medo, era a manipulação. Negação de comida, agressões físicas com tapas e empurrões, ameaças psicológicas. "Ninguém vai acreditar em você." E o mais cruel, Didi convencia a filha de que todos os médicos estavam errados e que só ela sabia como cuidar da filha. Para Gibbs, que foi criada nesse universo distorcido, a mãe era ao mesmo tempo protetora e carcereira. Rod Blanchard, pai biológico de Gibbs, tentou manter o contato ao longo dos anos. Mandava presentes de aniversário, ligava sempre que podia, mandava cartões, mas Didi dizia que a filha não podia atender, ou que estava muito doente, hospitalizada ou sedada. Ele só descobriu a verdade muito tempo depois, quando o crime veio à tona. Em entrevistas, Rod afirmou: "Eu acreditava que ela estava doente. A Didi me dizia que ela tinha doenças sérias. Eu nunca desconfiei." Segundo ele, Didi usava a própria filha como um escudo emocional e como instrumento para garantir apoio social e financeiro. Sempre que Rod ameaçava se aproximar mais ou questionar, ela o afastava com acusações ou chantagens emocionais. "Minha mãe dizia que eu não podia confiar em ninguém, que só ela me amava de verdade, e eu acreditava." Gypsy Rose em entrevista à ABC News. Com o tempo, a fachada construída por Didi se tornava cada vez mais sofisticada. Ela era convincente, articulada, sabia exatamente o que dizer. Mesmo quando algum médico se mostrava cético ou sugeria que Gypsy parecia estar bem, Didi contra-atacava com frases calculadas. "Ela tem uma condição genética muito rara. Nem todos os exames mostram. É degenerativa e imprevisível. Ela já passou por tanto. Só precisamos de um médico que entenda." Esse jogo fazia com que muitos profissionais desistissem de investigar a fundo. Em alguns casos, médicos chegaram a registrar desconfianças nos prontuários, mas nada foi adiante. Um desses médicos, o Dr. Bernardo, neurologista, chegou a escrever em seus registros que suspeitava de síndrome de Munchausen por procuração. Mas como Didi evitava repetir médicos, esse alerta ficou isolado sem consequências. A síndrome de Munchausen por procuração é um distúrbio psicológico em que o cuidador, geralmente uma mãe, fabrica, exagera ou provoca sintomas em uma pessoa dependente, geralmente uma criança, para obter atenção, compaixão ou vantagens pessoais. Os comportamentos podem incluir mentir sobre sintomas inexistentes, administrar substâncias para induzir doenças, simular ou forjar sinais clínicos, levar a criança a procedimentos médicos desnecessários. No caso de Didi, a motivação era múltipla: atenção da comunidade, ajuda financeira e, principalmente, um controle absoluto sobre a filha. Gibbs era uma extensão dela e nada podia escapar do seu domínio. Entre os 8 e os 20 e poucos anos, Gibbs foi submetida a um número impressionante de intervenções médicas sem necessidade real. Algumas delas incluíram extração das glândulas salivares, que causou boca seca crônica, a colocação de um tubo gástrico, que ela passou a ser alimentada artificialmente, mesmo sendo capaz de comer, biópsias musculares para diagnosticar distrofia, cirurgia nos olhos para supostos problemas de visão, cirurgia nos ouvidos para corrigir perda auditiva, remoção de dentes saudáveis causados em partes pelo uso forçado de medicamentos. Além disso, ela tomava anticonvulsionantes, relaxantes musculares, antipsicóticos e outros medicamentos, mesmo sem diagnóstico confirmado. Muitos desses remédios tinham efeitos colaterais debilitantes, como sonolência, fraqueza muscular e letargia, que reforçava a imagem de doença. Gibbs dizia: "Eu nem sabia o que era normal. Tomava tanto remédio que passava o dia meio grogue. Às vezes nem lembrava das coisas direito." Sempre que apareceu em público, hospitais, eventos beneficentes, programas de TV, Gibbs estava sorrindo, de peruca colorida e cadeira de rodas.
Didi não permitia que a filha falasse muito, e se ela dissesse algo errado, era rapidamente corrigida ou levava uma bronca discreta. O contraste entre o que o mundo via e o que Gypsy vivia era absurdo. Para a mídia, era um exemplo de superação. Para a vizinhança, uma dupla inseparável. Para as instituições, um caso raro e tocante. Na verdade, Gypsy era uma adolescente cada vez mais consciente e cada vez mais aprisionada. Gypsy não tinha celular, não tinha acesso irrestrito à internet, não tinha amigos. Seus movimentos eram todos monitorados. Qualquer tentativa de sair do personagem era punida com mais isolamento ou abuso psicológico. Didi também dizia: se você contar a verdade, ninguém vai acreditar em você. Vão achar que você está louca. Além disso, ela frequentemente manipulava a filha com frases como: você precisa de mim para viver. Se me perder, você vai morrer. Ninguém no mundo te ama além de mim. Esse tipo de relacionamento é conhecido como um vínculo traumático, onde o abusador se torna também a única fonte de conforto, criando uma dependência emocional intensa, mesmo em meio à dor. Por volta de 2010, já com 18, 19 anos, mas ainda sendo tratada como uma menina de 14, Gypsy começou a perceber falhas na narrativa. Ela via na televisão jovens da sua idade vivendo outras vidas. Percebia que não sentia dores constantes, que conseguia andar quando estava sozinha, que as comidas proibidas não lhe causavam nenhuma reação. A realidade parecia cada vez mais distorcida. Foi quando secretamente começou a usar o computador da mãe à noite, acessando chats e fóruns de relacionamento. Era sua primeira janela para o mundo real. E foi lá, escondida, no escuro, que ela conheceu Nicholas. Nicholas era um homem que morava em Wisconsin, com histórico de transtornos mentais, incluindo esquizofrenia leve e personalidade dissociativa. Ele vivia de forma isolada com a mãe. Os dois se conheceram em um site cristão para solteiros. As conversas começaram inocentes, mas rapidamente se tornaram românticas e depois sexuais. Gypsy contou para Nicholas tudo o que vivia. Falou do controle da mãe, das doenças falsas, do medo, e eles começaram a planejar uma fuga. Para Gypsy, Nicholas era a sua chance de amor, a sua única saída e o seu primeiro aliado no mundo. Eles conversavam por horas, criavam fantasias, prometiam casamento. Nicholas, por sua vez, alimentava a ideia de salvá-la, mesmo com um comportamento cada vez mais estável. Em 2011, Gypsy e Nicholas tentavam se encontrar pela primeira vez. Ele foi até um cinema onde Gypsy e Didi assistiam a um filme e se sentou ao lado delas. O plano era simular um encontro casual e dali criar uma aproximação. Mas quando Nicholas tentou interagir, Didi estranhou o comportamento e se separou os dois, imediatamente. Gypsy ficou desesperada. Mais tarde, ela tentou fugir de casa, usando uma arma de pressão que havia escondido. Disparou contra a mãe, mas a arma era inofensiva. Didi relatou o incidente como uma tentativa de roubo e a polícia não investigou profundamente. A frustração aumentava. Gypsy dizia: eu achava que eu nunca ia conseguir sair. Nada funcionava. Tudo que eu tentava, falhava. Eu achava que morreria antes dos 30. Eu achava que eu não tinha futuro. A única coisa que eu queria era viver. Gypsy Rose em depoimento à polícia. Gypsy e Nicholas passaram a conversar todos os dias. Ele era, aos olhos dela, a primeira pessoa que a tratava como adulta, como mulher, e principalmente como alguém capaz de decidir por si mesma. Gypsy tinha 23 anos na época, mas ainda era apresentada pela mãe como uma menina de 15. Nicholas era alguns anos mais velho, socialmente isolado e com um diagnóstico de doença mental, mas com forte necessidade de afeto. As conversas virtuais dos dois se intensificaram. Eles criavam personagens, exploravam fantasias e faziam planos de casamento. Nicholas chegou a desenvolver uma espécie de alter ego, violento, que ele dizia ser capaz de proteger Gypsy de qualquer pessoa. A relação tinha um traço infantil, mas também sombrio, e quanto mais eles se envolviam, mais impossível parecia viver separados. Mas havia uma barreira intransponível: Didi Blanchard. Gypsy, cada vez mais consciente de que podia andar, comer e viver normalmente, começou a sentir algo que nunca havia experimentado: revolta. Ela tentava falar sobre isso com Nicholas, e ele sempre respondia com uma frase que, para ela, parecia libertadora: eu faria qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Os dois tentaram criar vários planos de fuga, se encontrar em segredo e fugir de ônibus. Gypsy inventaria uma hospitalização para sair de casa. Nicholas ir até a sua casa e pedir Gypsy em namoro formalmente.
Mas nenhum plano funcionava. Didi supervisionava tudo, dormia ao lado da filha, checava mensagens, mantinha Gypsy sedada quando desconfiava de algo. Era impossível fazer algo sem ser descoberta. Foi então que Gypsy contou a Nicholas que acreditava que a única saída era a morte da mãe. Segundo as mensagens recuperadas posteriormente pela polícia, Gypsy insinuou o plano e Nicholas aceitou. Ele parecia ver aquilo como uma missão heróica e ela como a única chance de liberdade. Nicholas comprou um bilhete de ônibus e foi de Wisconsin até Springfield. Chegou no dia 12 de junho de 2015, hospedando-se em um hotel barato, a poucos quilômetros da casa de Gypsy. Ali, sozinho, no quarto, esperou por instruções. Gypsy, por sua vez, escondia a ansiedade e tentava manter o comportamento natural diante da mãe. Elas saíram para consultas médicas, comeram juntas, viram TV. Era a rotina de sempre, mas pela primeira vez, Gypsy sabia que tudo estava prestes a mudar. Na noite do dia 14 de junho, Didi tomou seus medicamentos e foi dormir. Gypsy sabia que aquela seria a última noite da mãe. Ela deixou a porta de casa destrancada. Pegou uma faca, luvas, fita adesiva e colocou tudo dentro de uma sacola plástica. Levou o material até a porta para Nicholas. Ele entrou silenciosamente na casa. Gypsy correu para o banheiro e fechou a porta. Ela tapou os ouvidos com as mãos. Nicholas entrou no quarto de Didi enquanto ela dormia e então a atacou. Foram 17 facadas. Gypsy do banheiro ouviu apenas ruídos abafados. Ela nunca testemunhou diretamente o que aconteceu, mas quando saiu do banheiro, Didi já estava morta. Gypsy afirma que estava em choque. Nicholas estava suado, tenso e coberto de sangue. Os dois limparam o que puderam e voltaram ao quarto de Gypsy. Depois disso, segundo relatos e documentos judiciais, Gypsy e Nicholas mantiveram relações sexuais. Ela mais tarde afirmou ter sido estupro. Ele disse que foi consensual. Eles pegaram cerca de $4.400 em dinheiro que Didi guardava. Colocaram a faca em uma caixa e enviaram pelo correio para o Wisconsin. Em seguida, fugiram de ônibus pela madrugada. Gypsy e Nicholas acreditavam que, longe da mãe, poderiam viver uma vida normal. Chegaram a Wisconsin e se hospedaram na casa dele, com a mãe dele dormindo no quarto ao lado. Gypsy estava exausta, diz que dormiu por quase 2 dias seguidos. Mas havia algo que eles não haviam previsto. Didi tinha um enorme círculo social. Vizinhos, voluntários, médicos, instituições de caridade. Quando viram a postagem suspeita no Facebook da família, algo como "ela merecia morrer", todos ficaram desesperados. A polícia foi até a casa, encontrou o corpo de Didi e não achou Gypsy. Todos acreditaram que a jovem frágil e doente havia sido sequestrada. As buscas começaram imediatamente. A polícia rastreou o endereço de IP da postagem no Facebook e encontrou o local exato, a casa da família de Nicholas em Wisconsin. No dia 16 de junho de 2015, 2 dias após o crime, a polícia invadiu a residência e prendeu o casal. Para a surpresa das autoridades, Gypsy não era nada do que se imaginava. Ela não estava em uma cadeira de rodas, andava normalmente, não tinha sonda, não precisava de cuidados médicos. Era uma jovem saudável, assustada e visivelmente frágil emocionalmente, mas não era a menina doente que o mundo inteiro acreditava conhecer. Quando as primeiras notícias vazaram para a imprensa, a reação foi de completo espanto. As reportagens iniciais diziam: a menina sequestrada foi encontrada andando. Gypsy Rose não tem as doenças que a mãe dizia. A morte de Didi pode ter relação com anos de abuso. A narrativa começou a mudar. O que parecia um assassinato brutal, logo se revelou como uma história longa, complexa e profundamente perturbadora. Quando Gypsy começou a contar aos policiais tudo o que havia vivido, os investigadores ficaram sem palavras. Um deles disse: "Nunca vi algo assim. Era como ouvir alguém descrevendo um sequestro que durou 20 anos." Durante os interrogatórios, Gypsy desabou. Explicou cada detalhe: as doenças inventadas, os medicamentos forçados, as cirurgias desnecessárias, a manipulação constante, o isolamento, o medo. Ela dizia: "Eu só queria ser livre, eu não sabia como viver." Os policiais perceberam que o caso não era simples. Gypsy não era apenas autora, era também vítima. Quando Rod Blanchett, o pai, soube da verdade, entrou em choque. Ele e sua esposa atual, Christy, foram imediatamente ao Missouri. Rod declarou: "Se eu soubesse, eu teria feito qualquer coisa para tirá-la de lá. Mas a Didi sempre afastou a gente." Ele ficou devastado, mas finalmente pôde abraçar a filha, como ela realmente é. "Foi a primeira vez que alguém me olhou nos olhos e disse: 'Eu acredito em você.'" Gypsy Rose, sobre o depoimento dado à polícia após a morte da mãe.
Após a prisão do casal, investigadores e jornalistas começaram a montar o quebra-cabeça do que havia acontecido durante todos aqueles anos. Centenas de registros médicos, entrevistas com vizinhos, médicos, instituições de caridade e até promotores de eventos beneficentes revelaram uma rede de manipulação elaborada por Didi. O caso se tornou um fenômeno midiático, por vários motivos. O contraste extremo entre a imagem pública de Didi e a realidade dos abusos, a possibilidade de Gypsy ter sido vítima de um tipo de tortura invisível, o debate jurídico e moral, seria ela culpada ou uma sobrevivente? Logo surgiram comparações com histórias reais e fictícias. A cultura pop abraçou o caso. Ele virou documentário, reportagens, artigos acadêmicos e mais tarde uma minissérie ficcional, The Act, protagonizada por Joey King e Patricia Arquette. Mas enquanto o mundo discutia, Gypsy estava sendo julgada. Gypsy foi acusada de assassinato em segundo grau. Mesmo não tendo cometido o crime com as próprias mãos, seu depoimento comoveu a promotoria, os investigadores e o público. Ela não negou o envolvimento, pelo contrário, assumiu a responsabilidade, mas também expôs os anos de abuso físico, psicológico e médico que sofreu. Em julho de 2016, ela aceitou um acordo judicial, 10 anos de prisão por assassinato em segundo grau, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 85% da pena. Durante o julgamento, Gypsy declarou: "Eu me sentia presa, sozinha. Minha mãe dizia que ninguém me ouviria. E por muito tempo, não acreditei." Nicholas, por sua vez, foi a julgamento por assassinato em primeiro grau e uso de arma branca para cometer homicídio. Diferente de Gypsy, ele não fez acordo. O júri considerou que ele viajou com a intenção de matar, executou o crime brutalmente e ainda tentou fugir. Mesmo com seu histórico mental, foi julgado como plenamente responsável. Em fevereiro de 2019, Nicholas foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade condicional, mais de 25 anos adicionais pela posse de arma. Durante o julgamento, a promotoria reconheceu que ele foi influenciado emocionalmente por Gypsy, mas reforçou que ele tomou a decisão consciente de matar. Gypsy, mesmo tendo participado do plano, não testemunhou contra ele. Em entrevistas posteriores, ela afirmou: "Eu não o odeio, mas também não o amo mais. Eu só queria que tudo aquilo acabasse." Gypsy começou a cumprir a pena no Centro Correcional do Missouri. Lá, pela primeira vez, ela teve uma rotina normal. Acordava, comia, fazia atividades manuais, recebia cartas, estudava, tinha acompanhamento psicológico. Ela descreveu a prisão como um ambiente mais livre do que sua vida anterior. "Na cadeia, eu podia andar, escolher o que comer, falar com quem eu quisesse. Foi quando eu percebi o quanto minha vida tinha sido roubada." Gypsy passou a receber apoio de mulheres que passaram por abusos parecidos. Com o tempo, virou uma espécie de símbolo da luta contra a violência psicológica e invisível. Durante o processo judicial, Rod Blanchett e sua esposa Christy se aproximaram de Gypsy. Ele passou a visitá-la, enviar cartas, presentes, acompanhar de tratamento emocional. Rod revelou em entrevistas: "Eu perdi minha filha por anos, mas agora ela tem a chance de viver, e eu quero estar presente." O reencontro entre os dois foi emocionante e discreto. Pela primeira vez, Gypsy pôde conhecer o pai, como ele realmente era, e se apresentar como a pessoa que sempre esteve escondida. Em 2022, Gypsy surpreendeu o público ao se casar dentro da prisão. O noivo Ryan Anderson era um professor de ensino médio na Louisiana, que passou a escrever cartas para ela após ver seu documentário. Com o tempo, os dois começaram a conversar frequentemente e acabaram se apaixonando. Eles se casaram em julho de 22, numa cerimônia simples dentro do centro de detenção. Ryan declarou: "Eu não a via como um monstro. Eu vi uma alma ferida, tentando reconstruir a própria história." Gypsy viu o casamento como um símbolo de recomeço, confiança e uma vida real além da tortura. Em 28 de dezembro de 2023, Gypsy foi libertada, após cumprir 8 anos e 6 meses da sua sentença. No mesmo dia, as redes sociais explodiram com fotos, vídeos e entrevistas. Gypsy apareceu com um novo visual, emocionalmente mais madura e com um recado forte: "Minha história não é sobre crime, é trauma, é reconstrução." Após sair da prisão, ela passou a fazer entrevistas para grandes veículos, como ABC News, CNN, Dr. Phil e diversos documentários de streaming. Em 28 de dezembro de 2024, exatamente um ano após a sua libertação, Gypsy deu à luz a sua primeira filha. O nascimento simbolizou o renascimento emocional da própria Gypsy, de prisioneira da mãe para mulher livre, esposa e agora mãe. Ela declarou: "Eu quero dar à minha filha o que eu nunca tive: a liberdade, a verdade e o amor verdadeiro."
A história de Gypsy Rose gerou uma avalanche de produções. Mommy, Dad and Dearest, documentário da HBO, The Act, a minissérie da Hulu, Gypsy Rose, Life After Lock Up, reality documentário do canal Lifetime, livros, teses acadêmicas e debates jurídicos. O caso passou a ser estudado em faculdades de psicologia, direito e medicina, como um exemplo de abuso por procuração, falha sistêmica em detectar manipulação e o impacto da saúde mental nas decisões judiciais. A história de Gypsy Rose Blanchard é um campo minado de emoções, dilemas morais e consequências sociais. Ela foi vítima de uma mãe manipuladora, prisioneira de um sistema que falhou em protegê-la, sobrevivente de um abuso extremo, cúmplice em um assassinato. E também ela foi uma mulher que reconstruiu sua identidade, que lutou para viver e que buscou redenção e empatia. Seu caso não é sobre justificar um crime, mas sobre entender a complexibilidade de viver sob uma tortura psicológica durante décadas. E agora eu te pergunto, se você tivesse vivido o que ela viveu, teria conseguido escapar sem deixar cicatrizes? Teria coragem de contar a verdade, mesmo quando ela parece um absurdo? Teria feito diferente? A história de Gypsy Rose é, acima de tudo, um aviso de que o mal nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra. De que o controle, quando disfarçado de cuidado, pode virar prisão. E de que o amor, quando vira posse, pode ser tão fatal quanto o ódio. Se esse vídeo te tocou, compartilhe. Alguém pode estar vivendo uma prisão invisível agora. E só precisa de alguém que diga: eu acredito em você. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve aqui no canal. E até a próxima!